Dividendo não é rendimento. Isso é algo que pouquíssima gente fala. Eu já falei isso antes, já até arrumei briga com um amigo meu que veio discutir comigo sobre isso, mas a minha visão não mudou. Ela se aprofundou um pouco até nesse tempo que eu falei isso e agora, mas minha visão não mudou. Dividendo não é lucro, dividendo não é rendimento. E eu vou explicar para você por quê e como você pode melhorar seus investimentos, né? A questão do dividendo, ela é uma visão de investimento muito sedutora e muita gente gosta aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, principalmente por causa do Barsi, que é a pessoa física, né, a maior pessoa física, né, da Bolsa, né? E ele fala muito de dividendos, mas isso é uma visão muito superficial da maneira dele investir e da maneira como bons investidores, em geral, investem. O dividendo não é um santo graal, né? As pessoas gostam porque é aquela ilusão da renda passiva. E a renda passiva, lógico, ela é um sonho, todo mundo gostaria disso, mas ela é uma ilusão. Porque não existe você simplesmente deixar seu dinheiro ali rendendo sem você fazer nada. A não ser que você pague alguém para fazer isso por você, tudo bem, é uma renda passiva porque você não está fazendo nada, você está delegando aquilo para outra pessoa. Mas você vai ter que sempre fazer um mínimo. E no caso dos rendimentos, por exemplo, você tem que ficar esperto com se você quer receber esses dividendos, o que é algo que eu acho que não faz muito sentido para te colocar para frente no seu patrimônio. Mas se você quer isso, você tem que ficar atento à segurança dos dividendos, por exemplo. Então você tem que ver o payout, que é o quanto dos lucros a empresa está pagando como dividendos. Se a empresa começa, ela quer manter aquele yield alto, ela começa a canibalizar os próprios lucros para manter os dividendos. Isso é algo muito perigoso. E pode ser que no futuro próximo ela não consiga pagar os dividendos e eles diminuam ou acabem até. Então você tem que ficar sempre esperto nisso. Além disso, você tem que ficar atento às outras oportunidades que podem aparecer e que podem ser melhores do que dividendos, como, por exemplo, a própria renda fixa. Você tem ações boas, boas pagadoras de dividendo que estão pagando 7, 8% ao ano, e você tem renda fixa que paga 10, 11, 12% ao ano. E mesmo que você ache que a taxa Selic vai diminuir, essa renda fixa vai piorar um pouco, você ainda pode pegar, por exemplo, uma renda fixa pré-fixada e garantir, né, 12, 11% por alguns anos. E isso não é recomendação, só estou dando exemplos. E outra coisa importantíssima da questão de dividendos é o risco de imposto de renda. E isso é algo que vai acontecer cedo ou tarde, sem entrar na questão política, mas não é normal você ter um rendimento não tributado, né? Na maioria dos países, esses dividendos são tributados, tanto que as empresas lá fora têm outras maneiras de recompensar os acionistas, né? Dividendos é só uma delas, porque eles são tributados e essas outras maneiras não são necessariamente, ou você consegue elidir um pouco dos tributos. E é questão de tempo, os dividendos vão ser tributados cedo ou tarde, e é uma questão que vai atrapalhar esses rendimentos que já nem são tão bons assim, e eu vou explicar por quê. Por que que o dividendo, mesmo você fazendo toda essa lição de casa de segurança dos dividendos, custo de oportunidade, por que mesmo assim eles não são bons para o seu patrimônio, ou quanto você acha? Porque os dividendos, eles não são um pagamento que saem do nada. Quando ele aparece ali na sua carteira, na sua corretora, parece que você recebeu uma parte de um salário, como se fosse, né? A gente tem essa visão, isso aí é o que eu recebi um pagamento aí, beleza. Mas esse dinheiro ele sai de algum lugar, ele sai do caixa da empresa. E o caixa da empresa é parte do patrimônio da empresa, assim como o terreno, o equipamento, questão de direitos, direitos autorais ou patentes. Tudo isso é o patrimônio da empresa e o caixa é também. Então, isso sai do balanço da empresa, o patrimônio da empresa fica menor, e esse dinheiro que poderia ter sido reinvestido em pesquisa e desenvolvimento, poderia ter sido reinvestido em mais equipamentos, em aquisições, em melhorar salários de funcionários, melhorar a produtividade. Ele não foi investido em nada disso. Ele saiu da empresa. Tanto que depois que os pagamentos são pagos, o preço das ações ele é ajustado
na medida daquele pagamento. Então, se a empresa pagou R$ 1 por ação, o preço da ação vai diminuir R$ 1, porque aquilo saiu do patrimônio, a empresa ela encolheu esse tanto que ela pagou, então o preço da ação ele é ajustado. Então, pensa comigo, no caso de duas pessoas. Digamos que a pessoa A, ela comprou R$ 1.000 de ações de uma empresa pagadora de dividendos, e a pessoa B comprou R$ 1.000 de ações de uma empresa que não paga dividendos. Ao final do ano, as duas empresas cresceram em 10%, ou seja, as ações, quer dizer, as ações cresceram 10%. Então, o patrimônio da pessoa A está 1.100, o patrimônio da pessoa B está 1.100 também. Só que a ação A pagou dividendos de 10% também. O que acontece? O preço da ação é ajustado, então o preço da ação, esse dividendo sai do preço da ação e o patrimônio da pessoa A investido em ações volta a ser 1.000 e ela tem esses R$ 100 de rendimento, foi para a carteira dela como dinheiro. Então o patrimônio dela continua sendo R$ 1.100. E a empresa B, que não paga dividendos, o patrimônio continua R$ 1.100 também do investidor, porque é o preço da ação. A ação se valorizou e não pagou dividendos, ficou ali. O patrimônio das duas pessoas é igual. E aí vem a questão também do efeito bola de neve. A pessoa A teria que reinvestir esses dividendos na empresa para alcançar o famoso efeito bola de neve, né? Você reinveste os dividendos, aí a empresa cresce mais e você recebe mais dividendos, investe de novo e vira uma bola de neve. Isso também é uma certa ilusão, porque isso não passa do juro composto. Isso é uma coisa básica. Digamos que a pessoa A reinvista os R$ 100 de dividendos e a empresa cresça de novo 10%, e ela recebe dividendos de novo. Mas você vê que a mesma coisa que vai acontecer com a empresa B, se ela também se valorizar por 10%, a única coisa que aconteceu é que a pessoa A teve o trabalho de comprar ações de novo. E pode ser que quando ela vai comprar ação, o preço já tenha escapado. Pode ser que o preço tenha diminuído, o que seria melhor. Mas você vê que a questão da bola de neve dos dividendos é só um passo a mais. Na verdade, o que importa, no final das contas, é o preço da ação se valorizar. Então, se a bola de neve não existe, né, se o seu patrimônio fica igual com ou sem dividendos, considerando, né, que todo o resto continua igual, qual que é a solução? Se você quer ter uma renda, você quer ter um fluxo de caixa, você quer que seus investimentos vão para frente de uma forma boa. Primeiro, tem que citar a questão de, como eu falei, outras oportunidades. Você pode esquecer dividendos e colocar seu dinheiro na renda fixa, que pague cupons, por exemplo, pague juros, ou você pode alocar seu capital em fundos imobiliários, que eu acho interessante. Eu não vou entrar na questão de fundos imobiliários, porque é um assunto muito complexo e não é minha especialidade. Essa parte eu delego para outra pessoa fazer a pesquisa para mim. Mas como os fundos imobiliários eles têm uma estrutura diferente, eles têm regras diferentes, essa questão dos dividendos é mais interessante. Então, essa é uma alternativa para você se aprofundar mais, caso você queira essa questão dos recebimentos mensais, que é até melhor do que dividendos, né? Os dividendos costumam ser trimestrais ou semestrais, fundo imobiliário geralmente paga mensalmente, é interessante. Mas ficando nas ações, como que você pode investir bem se dividendos é uma opção um tanto ilusória? Como sempre, eu sempre volto na questão de boas práticas de investimento. Primeiro, você encontrar empresas lucrativas e que tenham boas perspectivas de crescimento. E você investir nelas com consistência. E, sendo bem honesto, eu nem sei se as empresas que eu invisto pagam dividendos ou não. Nem olho isso, porque para mim é irrelevante. O que é relevante para mim é se elas são lucrativas e se elas são consistentes em gerar lucros e se eu consigo ser consistente em fazer aporte nessas ações. Fazendo isso, você vai ter um resultado muito melhor do que focar em dividendos. Você vai escapar de empresas que estão ali forçando dividendo só para atrair investidores. Você vai escapar dessa questão de empresas que não são tão lucrativas, mas como elas pagam bons dividendos, elas acabam tendo mais atenção dos investidores do que elas merecem. E você vai conseguir investir em empresas que realmente vão fazer seu patrimônio crescer. E aqui eu tenho que fazer uma observação que dividendos, o pagamento de dividendos, ele pode sim ser bom, mas como um indício de uma empresa boa, de uma empresa que gera lucro, de uma empresa que gera tanto caixa que ela consegue pagar dividendo para os acionistas e ainda assim investir nela mesma e continuar sendo uma empresa muito boa.
Então, o dividendo ele pode ser útil nessa questão de ser um indício que uma empresa é boa, mas o dividendo por si só não vai mudar muito o seu investimento. Não é algo que eu acho que seja interessante você procurar, né? Algo por si só. E por último, tem uma questão que eu gosto muito, que é você criar o seu próprio rendimento através de derivativos, através de opções. Algumas pessoas até chamam de dividendos sintéticos. Isso é algo, derivativos é uma coisa que parece muito perigosa, mas você consegue ser muito conservador se você souber o que você está fazendo. É um assunto extremamente complexo e eu acho fascinante. Se vocês tiverem interesse, coloque nos comentários que eu posso me aprofundar mais. É algo que eu estou completamente apaixonado faz mais de um ano. Um dos motivos que eu parei de fazer conteúdo foi justamente para estudar mais derivativos. Eu acho sensacional e é algo também que você consegue criar um certo fluxo de caixa para você mesmo, com segurança e não dependendo da empresa ter que pagar dividendos, dela ter um payout decente, de você ter que ir atrás de empresas que talvez não sejam boas, mas paguem bons dividendos. Não, com derivativos você consegue ter muito mais flexibilidade. Enfim, é algo que eu vou falar mais no futuro, mas se tiverem interesse que eu fale já no próximo vídeo, coloca aí nos comentários que eu falo mais, que é muito interessante. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.